Eu me chamo Tobias Bonk Machado e sou arquiteto sacro, diretor da Creatus Arquitetura Sacra, que assina mais de 250 projetos de igreja no Brasil e no exterior. Venho aqui hoje compartilhar com vocês um pouquinho sobre a arquitetura e a arte para o sagrado, explanando o conceito, as inspirações e motivações acerca do projeto deste importante santuário da Casa da Mãe Aparecida em Itaipulândia, que em breve terá sua construção iniciada. Olha, falar de arquitetura é falar de arte, de sentimento, de uma experiência sensorial. Agora, falar de arquitetura e arte sacra é ainda mais. É transcender, é elevar-se ao sagrado e encontrar-se com o próprio Deus. E é esse o principal objetivo quando falamos em projetar um espaço sagrado, uma nova igreja. E estamos falando de uma igreja que já nasce com o título de santuário. Como a igreja é bela, não é? Importante sabermos que uma das condicionantes a um título de santuário é justamente receber um grande número de visitantes, de fiéis. E isso não falta a Itaipulândia, onde, movidos pela fé, um sem número de pessoas vêm ao encontro de Nossa Senhora. Agora eu te pergunto, você já parou para pensar como temos tantas igrejas de estilos diversos, em formatos distintos e com uso de diferentes materiais? Bom, muito disso é reflexo da cultura de cada tempo, em cada lugar, do avanço das técnicas e da descoberta de materiais ao longo do desenvolvimento da humanidade. E o mais bonito desse processo é que a igreja acolhe todos os estilos e não determina um como o seu. Isso é de fato magnífico na igreja. Porém, é necessário cautela ao projeto para que uma edificação igreja seja de fato identificada como tal e corresponda às necessidades do tempo e projete-se ao futuro. Isso será fundamental à fruição do cristianismo, às nossas crianças, aos nossos filhos e aos nossos netos. Bem, podemos dizer que para se conceituar um projeto de arquitetura, há pelo menos 3 premissas a serem conhecidas pelo arquiteto: o locus, ou lugar, o determinado programa, a que se destina, claro, a futura construção, e a construção em si, com o seu modo a ser elaborado. Partindo dessas condicionantes, o arquiteto, dentro do seu conhecimento e da experiência de espaços e da história, como legado do que temos edificado e projetado até nossos dias, se atribui de informações de concepção do tema e de todos os assuntos a ele correlatos, ou seja, que acercam o tema principal, bem como os sentidos, imagens, sinais e seus significados. Assim, a interpretação de todo o universo dessas informações, com o conhecimento profundo do que se projeta, somado à experiência de vida no momento em que se vive, permitirá ao arquiteto a tomada de decisões que darão ao projeto o início de sua fundamentação e, por consequência, por meio do seu saber técnico-científico, a solução a ser apresentada. A composição, os materiais, a tecnologia construtiva, entre tantas outras determinações, virão como resposta, de certa forma até espontânea, ao espaço que precisa ser criado, organizado e erigido. A igreja, por meio da liturgia que se celebra, é repleta de sinais, de símbolos. Isso se reflete diretamente ao seu espaço igreja, o seu espaço construído, o seu espaço celebrativo litúrgico, uma vez que esse espaço é teofânico, ou seja, um espaço de manifestação divina. A arquitetura e a arte, então, têm por função, e podemos dizer até por obrigação, nos conduzir ao mistério que se celebra. A arquitetura e a arte são, portanto, responsáveis pela criação de um bom ambiente que propicia a oração, o culto divino, a difusão da fé. Tudo pela realidade que ali acontece, lugar onde o céu e a terra se encontram enquanto vivemos a parousia.
O projeto aqui do Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida de Itaipulândia, na diocese aqui de Foz do Iguaçu, dentro do que acima foi exposto, tem por objetivo seguir o proposto pela Santa Igreja, dentro de sua sapiência de mais de 2000 anos, e também por meio dos documentos a partir do Concílio Ecumênico Vaticano II, em especial à luz da Sacrosanto Concilium. O programa da digna arquitetura do espaço sagrado desse santuário vem ao encontro da proposição de um lugar em que a própria construção, por sua leitura, permita nos separar do mundo profano e adentrar ao mundo sagrado, e nos permita colocar-nos em espírito de oração e adoração, nos permita também refletir sobre a nossa missão na evangelização e, principalmente, seja um digno lugar de comunhão com Cristo em todo o projeto dele e que ele nos convida a participar. O lugar, ou locus, foi cuidadosamente escolhido pela encosta de uma colina em um dos pontos mais altos da cidade, embelezada por estar às margens da magnífica represa de Itaipu, com eixos bem determinados, devidamente orientados, que oportuniza ser o santuário como que uma ligação entre, de fato, a igreja peregrina, que somos todos nós, caminhantes aqui nessa terra, e a igreja celeste, a igreja já triunfante, que encontramos una durante a celebração eucarística. Assim, a construção igreja, que será vista desde longe, fará perfeita sincronia visual e contribuirá significativamente à perspectiva da paisagem, delineada por bosques e a imponente imagem escultórica da Mãe Aparecida, que simboliza e já leva o nome de Itaipulândia a todo o Brasil e aos países vizinhos. A construção, enquanto traço, teve como concepção principal elementos básicos do desenho arquitetônico: a linha, os eixos, o círculo e a cruz grega, gerada pelo ponto ao centro deste círculo. Os eixos nos reportam a organização do espaço, a hierarquia e a relação à orientação leste-oeste, norte e sul. Também nos reportam a uma direção, a um propósito. Nosso propósito é a salvação, é passar toda a eternidade junto de Deus. Assim, a linha representa o nosso trajeto de vida para alcançarmos ao Pai. Nesse sentido, a linha está representada no grande eixo de chegada ao santuário e que forma um grande adro que prepara o fiel a adentrar ao templo. É também o caminho final da peregrinação, espaço que separa o profano do sagrado, antes de estarmos reunidos em assembleia dentro da igreja com o povo de Deus. Deste eixo principal derivam todos os demais eixos do projeto, transversais e em 45 graus, que organizam todo o projeto. O círculo é uma representação gráfica muito encontrada na natureza e muito usada pelo próprio homem há milhões de anos. O círculo simboliza a igualdade e a inclusão, pois não há mais para frente ou mais para trás. E com a falta de apenas um pedaço, o círculo já não se fecha. Também remetemos o círculo a um ciclo. O ciclo de nossas vidas, estendida a todas as gerações, pois, se do pó viemos, a ele o mesmo pó haveremos de voltar. Temos aí então um ciclo. Assim, para Cristo, somos todos iguais, pois o próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio Deus, na Trindade, é o princípio e fim de tudo. No projeto, este círculo é encontrado na edificação da igreja em si, com planta que deriva de um círculo e que, portanto, é gerado a partir de um centro. E quem é o centro? O centro é o próprio Cristo. Cristo é o centro pelas mesas do sacrifício, que é o altar, a mesa da palavra, o ambão, e a sédia, a cadeira do presidente da celebração. Lembremos-nos, é o próprio Cristo que, in persona Christi, preside a celebração na pessoa, então, do sacerdote e do padre.
Então essas 3 mesas permitem que todo o povo fiel circunde a esta centralidade gerada por este ponto, que é materializada pelo esse encontro dessa cruz grega. Portanto, tanto de fora como de dentro, nós vamos encontrar esta centralidade na arquitetura e que nos reportam, nos remetem, nos direcionam ao próprio Cristo. O Cristo é o centro de nossas vidas e este centro é materializado por uma cruz, a planta em cruz grega, o qual o edifício é desenvolvido e que proporciona e reforça a centralidade desta edificação. Assim, já compreendemos que no centro teremos o altar, que será encimado por um crucificado. Aqui está o verdadeiro sentido do sacrifício. Altar e cruz assumem a mesma simbologia. Entendemos então que ao final de uma peregrinação, um fiel chegará pelo grande eixo, que está ali, aquele adro que já explicamos, passará pela porta santa, a porta principal, que é o próprio Cristo. Lembremos-nos, ele mesmo diz: eu sou a porta, quem passar por mim será salvo. Está aí uma das mais belas simbologias que a arquitetura também vai exprimir neste santuário, né? Então o próprio Cristo fala isso. E depois então de passarmos pela porta, passaremos pelo nártex e estaremos então na nave da igreja, onde estará a assembleia reunida, que é também símbolo dessa igreja peregrina enquanto caminha aqui na terra, mas direcionada ao altar, ao sacrifício de Cristo, ao próprio Deus. Pois bem, mas não acaba aí. O final da peregrinação está diante deste sacrifício. Está a salvação. Nós, enquanto igreja peregrina, igreja neste mundo, né, somos todos caminhantes, né? Nós não buscamos uma cruz como elemento final, mas nós buscamos a vida como elemento final. E a vida está no próprio Cristo. Portanto, atrás da mesa do sacrifício, do altar, que está encimado pelo próprio Cristo, nós temos a salvação. Assim, atrás do altar, na parede que chamamos de abside, teremos a iconografia de Cristo vencedor, do Cristo vivo, do Cristo salvador, do Cristo reinante, de um pantocrátor. É para Ele que nos direcionamos, é para Ele que somos chamados a evangelizar e é por Ele e para Ele que vivemos. Portanto, nós temos sede do próprio Cristo e temos como objetivo final passar a eternidade com Ele. Portanto, chegaremos a essa eternidade depois que passarmos também pelo nosso sacrifício. Bom, assim, dentro da organização deste projeto temos os eixos, mas também temos as 4 capelas. A capela do batismo, a capela da reconciliação, a capela da padroeira, Nossa Senhora Aparecida, e a capela do Santíssimo. E atrás do presbitério, então, os espaços destinados às sacristias. Nos pavimentos inferiores, gerados a partir do aproveitamento da topografia do terreno, estão resolvidas as alas de apoio ao peregrino e à comunidade, e também a própria diocese e comunidade em geral. Compreendendo tudo o que o prédio abrigará, é importante entendermos o seu estilo arquitetônico. Bem, temos desde o princípio da era cristã espaços que são destinados à celebração. Lembremos que os primeiros séculos do cristianismo eram tempos de perseguição. Ao se declarar cristão, a tortura e a morte eram praticamente certos, e é nesse contexto que os primeiros a professarem a fé em Cristo começavam a celebrar. Nesses primeiros séculos, as celebrações aconteciam em locais denominados de catacumbas. As catacumbas eram locais de sepultamentos subterrâneos que já existiam mesmo antes do tempo de Cristo. Os cristãos, além de sepultarem os mortos nesses locais, também ali realizavam as suas primeiras celebrações, inclusive junto aos túmulos dos primeiros mártires. Como forma de evangelização, catequese e reconhecimento entre cristãos, realizavam manifestações artísticas, utilizando-se da simbologia também para contribuir ao próprio ato celebrativo.
Denominada, portanto, de arte paleocristã, inscrições eram feitas nos pisos, paredes e tetos das catacumbas. E utilizava-se, portanto, a linguagem simbólica para apontar o próprio Cristo. Lembremos-nos que o próprio Cristo fala em uma linguagem simbólica para se fazer entender. Portanto, os primeiros cristãos se utilizam desta linguagem simbólica para fazer as suas primeiras inscrições, então, nestes primeiros lugares de celebração que temos. De fato, portanto, o próprio Jesus, durante a sua vida pública, se comunica utilizando-se de uma linguagem simbólica, por meio, por exemplo, então, de parábolas. Assim também, os cristãos da igreja primitiva fazem uso do símbolo nas suas expressões diárias. A cruz é encontrada como âncora, como sinal de salvação. O pão e o peixe, que para nós hoje é símbolo evidente de Cristo, à época dos primeiros cristãos, tal inscrição não era assim entendida por aqueles que ainda não professavam a fé nascente. Peixe permite o acróstico que nos significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Havia ainda muitos outros símbolos, pomba com o ramo de oliveira, cenas de banquete, o bom pastor, entre tantos e tantos outros. Vejam, portanto, temos na Igreja Católica o símbolo como elemento essencial da arte para a celebração desde o princípio do cristianismo. Depois das catacumbas, temos tantos e tantos outros momentos de diferentes formas deste espaço sagrado ser preparado, ser organizado. Como a Domus Ecclesiae, as basílicas cristãs, os edifícios que foram assumindo estilos aos quais alguns a igreja mesmo proporciona o desenvolvimento, estimula o desenvolvimento, ou que a humanidade passava, estilos como românico, gótico, renascentista, barroco, eclético, os neos, neo-românico, neogótico, neoclássico, depois o próprio modernismo e tantos outros. Muito bem. Voltando ao projeto aqui do Santuário de Itaipulândia, obviamente para desenvolvê-lo, nos referenciamos nestes mais de 2000 anos de história de produção de arte para o sagrado, mas também nos documentos que temos a partir do Concílio Vaticano II, que, pela renovada liturgia, nos permite uma riqueza projetual, moderna e atualizada ao contexto da humanidade no tempo presente, se projetando também para o futuro. Assim, então, referências do estilo basilical e do românico são encontrados nesse projeto, bem como a centralidade do altar, que permite à comunidade estar reunida em torno de Cristo. A monumentalidade, a grande cúpula central, que representa o firmamento, e os materiais são também recursos projetuais que darão àquele que entrará ao santuário o verdadeiro espírito de oração, o qual o espaço litúrgico tem por obrigação oferecer. O equilíbrio formal está em um edifício, embora monumental, porém que tende à horizontalidade. É respeitada, portanto, a verticalidade do monumento de Nossa Senhora Aparecida, da escultura de Nossa Senhora Aparecida, já tão difundida e tão conhecida pelo Brasil, pelos países aí vizinhos. Então é respeitada a verticalidade da escultura. O edifício então vem compor com essa grande escultura, embora monumental, mas tendendo, portanto, à horizontalidade. E neste edifício igreja, no seu lado oposto, no lado oposto de quem olha a partir do monumento de Nossa Senhora Aparecida, nós teremos então uma grande torre sineira com um carrilhão de sinos. Eu convido a cada um de vocês agora, nesse momento, eu vou parar de falar um pouquinho porque já falei bastante nesse vídeo, mas para que a gente acompanhe agora, então, esta animação que nós fizemos do projeto e que nos sintamos todos caminhando por esta obra, sendo peregrinos, sendo caminhantes, sendo de fato esta igreja caminhante aqui na terra. Então eu convido a todos vocês que agora, dentro de um espírito de oração, claro, acompanhemos esta animação que nos fará então transitar tanto pelas fases externas deste santuário, mas também internamente para que possamos conhecer o projeto.
Pois bem, então este é o projeto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida de Itaipulândia. O santuário terá praticamente 80 metros de ponta a ponta em qualquer um dos eixos, 39 metros de altura a partir do piso da igreja e abrigará aproximadamente 2.400 pessoas sentadas. Uma bela obra que merece nosso carinho, nosso esforço e nosso comprometimento. Olha, por este projeto, por Itaipulândia, pela Diocese de Foz do Iguaçu, pelo povo de fé, pela Mãe Aparecida e por tudo, Deus seja louvado. Meu sincero agradecimento a todos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.